Dentro das circunstâncias, o Criciúma não tem do que reclamar, não tem do que se queixar do empate sem gols com o São José. Estamos falando de um time que ainda está se montando, o Paulo Baier está chegando agora, ainda está recebendo novos jogadores, o Criciúma jogando fora de casa, num gramado sintético que acabou deixando o jogo até mais acelerado do que o normal e até com muitos erros, já que parece que até o São José não estava muito acostumado com o gramado, o Criciúma principalmente, e a gente está falando também de um time que está dividindo atenções com uma sedutora Copa do Brasil. Quarta-feira tem um jogo de volta contra a equipe do São José. Além disso, o Criciúma venceu a partida da primeira rodada, né, contra o Ituano pelo placar de 1-0, então 4 pontos em 6 disputados, não podemos tratar como algo a ser desprezado. É uma quantia de pontos bem interessante para um início de temporada, apesar de que no ano passado o Criciúma somou a mesma quantidade de pontos nas 2 primeiras rodadas e a gente viu como é que acabou a temporada. Mas ainda assim, olhando para o desempenho da equipe, a gente consegue ver coisas boas acontecendo até esse momento. Paulo Baier nesse jogo mexeu no sistema tático, o Criciúma vinha jogando num 4-2-3-1, dessa vez atuou num 4-1-4-1, Dudu Vieira na base, à frente da linha defensiva, à frente dele o Arilson, e o Eduardo saindo pelos lados, aberto nos flancos Dudu Figueiredo e o Pedrinho, que foi uma novidade na escalação, além do Luiz Paulo mais à frente. Defensivamente o Criciúma novamente se comportou muito bem, passou pouquíssimos sustos, a defesa do Criciúma de fato está muito bem protegida, até porque dá para notar que os laterais, o Claudinho e o Helder, estão subindo pouco, né? Mas eles já mostraram até no próprio estadual que podem subir mais, aparentemente nesse começo de trabalho aí é uma orientação do próprio Paulo Baier, eles têm subido pouco e os volantes estão protegendo bem a zaga. Então o Rodrigo e o Marcelo Scalesi, eles estão pouquíssimo expostos, né? Eles estão conseguindo segurar bem a barra lá na defesa devido ao sistema tático que o Paulo Baier montou, com a defesa muito bem protegida. Lá na frente o Criciúma ainda tem poucos movimentos coordenados, a gente vê que o time perdeu o medo de chutar de fora da área, isso já foi notado contra o Ituano, deu para perceber contra o América e contra o São José foi a mesma coisa. O Criciúma perdeu o medo de chutar de média e longa distância. Isso não é ruim não, é um artifício que o time acaba tendo. Só que faltam alguns movimentos mais coordenados no ataque. A gente acabou vendo um no segundo tempo que foi interessante, que pode se repetir mais vezes, que quase resultou no gol do Luiz Paulo, né? O Arilson desgarrou, chegou perto da área, no bico da grande área pelo lado esquerdo, o Helder fez a ultrapassagem, a bola vai nele, o Helder cruza por baixo e faltou um pouquinho para o Luiz Paulo alcançar a bola na pequena área e acabar fazendo o gol. Mas é um movimento que pode acontecer mais vezes, afinal de contas é um lateral abrindo o campo pelo lado esquerdo, a partir do momento que você tem 2 ponteiros, no caso ontem o Dudu e o Pedrinho, e um lateral sobe, isso indica que um ponteiro vai buscar um outro espaço no gramado, vai tentar encontrar um outro local para jogar. O Arilson se aproximando também dá uma opção no setor ofensivo e claro, o Luiz Paulo estando na área já está lá marcando presença. Quase fez o gol dessa vez, no primeiro tempo ele chegou a criar uma chance, mas são movimentos coordenados que podem acontecer mais vezes e que certamente o Paulo Baier deve trabalhar um pouquinho mais. O ponto baixo, no meu ponto de vista, foram as alterações que o Paulo Baier fez. O Gessé, por exemplo, entrou no lugar do Dudu Vieira e no jogo ele nem tocou na bola e já recebeu um cartão amarelo. Teve a entrada do João Carlos também, que acrescentou muito pouco no setor ofensivo do Criciúma. Ele contribuiu defensivamente, correu uma barbaridade, fez até alguns desarmes na defesa, mas o ímpeto ofensivo diminuiu totalmente. O PH tocou pouquíssimo na bola, exemplo do Pedrinho, né? O Pedrinho foi uma decepção na partida, jogou muito pouco, e depois entrou o Moacir, e o Moacir entrou apenas nos minutos finais, né? Não tem nem muito o que acrescentar, mas essas mexidas praticamente acomodaram o Criciúma com 0-0, aceitando de certa forma o empate sem gols lá no estádio Paço da Areia. Nenhum deles comprometeu, mas agregaram muito pouco, a verdade acaba sendo essa. O empate não foi ruim, convenhamos. A gente não pode tratar esse empate como um resultado ruim, mas dá aquela pontinha de decepção, de que o time poderia ter vencido. O São José não ofereceu tanta resistência assim e o Criciúma se acomodou demais com o empate. Mas não dá para se queixar muito. Foi um empate que para as ambições do Criciúma acaba sendo até um resultado positivo. Agora, vale ressaltar, o time está dando alguns passos ainda discretos, é verdade, até porque é começo de trabalho, mas está dando alguns passos de evolução. Já é alguma coisa, em vista do que a gente estava vendo no Campeonato Catarinense, dar passos discretos para frente já é um ponto lá na frente no horizonte que o Criciúma não estava enxergando tempos atrás.